Olá, mais um dia de frequência cósmica e eu aqui, Juliana Guinâncio, trazendo um novo tema para você, a frequência da Terra e o retorno à consciência. E nesse primeiro tópico a gente vai falar que a Terra fala com você e ainda consegue te ouvir. Você já imaginou isso? Você tem essa consciência disso? Ou melhor, te faço uma pergunta. Você já se perguntou qual foi a última vez que você ouviu a Terra? Não com os ouvidos, mas com a pele, com o campo, com a alma. A Terra fala o tempo todo. Ela pulsa, ela vibra, ela transmite e entrega. Mas será que você ainda está sintonizado com essa frequência? Talvez não. Porque entre os barulhos das notificações, dos compromissos, dos pensamentos acelerados, ficou fácil esquecer que existe uma linguagem mais antiga que qualquer palavra. A linguagem vibracional do planeta que te sustenta, o planeta Terra. E a Terra não nos cobra, ela oferece o tempo todo. Você não precisa correr para lugar nenhum. O ponto de retorno é sempre agora. Quando você está no caos interno, quando você não sabe mais quem você é, quando tudo está nublado, volta para a terra, volta para o sol, para a água, para o vento, para a pele, mas volta com consciência. E não é sobre tomar o sol, é sobre receber a luz. E é muito diferente. Não é sobre você beber água, é sobre você permitir que ela te cure. E não é sobre tomar um banho correndo, é sobre visualizar, sentir e entrar em presença com esse momento. Esses são os rituais invisíveis que reestruturam o seu campo vibracional. E quando você faz isso com presença, você se limpa de tudo que o mundo jogou em você sem pedir permissão. A Terra sempre soube te limpar. A pergunta é, você está disposto a participar? Você não precisa de muita coisa. Você só precisa de você mesmo, inteiro, no momento presente. Toca a água com intenção, respira o vento como quem reverencia um templo. Coloca o pé no chão como quem pisa no coração de uma mãe. Esse é o caminho do retorno. E tem mais. A Terra ela não vibra sozinha. Existe um campo coletivo de consciência que pulsa com ela. Uma vibração que carrega memórias, códigos, intuições, impulsos. Uma inteligência viva que conecta tudo. Quando você se conecta com a Terra, você entra em ressonância com esse campo. E é nesse campo que a clareza vem. É ali que a intuição volta, é ali que você lembra de quem é. Mas vamos lá, algumas pessoas continuam inconscientes do impacto das próprias ações, continuam ferindo o campo coletivo, agindo no ego, na pressa, no medo. E é como se estivéssemos todos num grande barco vibracional. Enquanto alguns remam com amor, outros vão furando o casco. Por isso, o seu despertar é importante, porque ele ajuda a recalibrar esse campo, a fortalecer o pulso da consciência. Hoje a internet nos conecta com o mundo inteiro, mas será que conseguimos aliar essa conexão com uma busca mais coletiva? Mais nós e menos eu. Mais empatia e menos comparação. Mais presença e menos distração. A reconexão começa no simples. E o simples é sagrado quando feito com alma. Então, antes de dormir hoje, eu te convido a um exercício. Toca na sua água com gratidão. Sente o vento, mesmo que sutil, na sua pele. Pisa no chão como quem honra a vida, porque a terra fala. E se você silenciar, você vai ouvir. E você já percebeu que tudo que é essencial é silencioso? A raiz cresce no escuro. O coração bate sem precisar da sua permissão. A respiração acontece sozinha, mesmo quando você esquece dela.
E a Terra continua girando, nutrindo, sustentando, mesmo quando você não percebe. Mas eu tenho uma segunda pergunta para você. Você ainda consegue ouvir esse chamado silencioso? Você não precisa fugir para uma montanha, você não precisa viajar lá para o Himalaia. A conexão, ela vai estar aí onde seus pés estão tocando agora, porque o seu corpo é feito da mesma substância da terra. A água que corre em você, corre em nós. O ferro que circula no seu sangue veio do núcleo do planeta. Os sais do seu suor vêm do fundo do mar. O oxigênio que você respira nasceu nas árvores. Você é terra, você é natureza, você é frequência viva. Mas o que acontece quando esquecemos disso tudo? Começamos a viver a vida no automático. Nos desconectamos da pele, do pulso, do presente. Nos tornamos seres fragmentados, com a cabeça no passado, com os olhos no celular, com o corpo gritando por atenção. E é aí que vem os sinais. Falta de energia, vazio no peito, tristeza que não tem nome e uma pressa que não leva a lugar nenhum. Esses sinais não são problemas, são convites ao retorno. A Terra está te chamando. Não com palavras, mas com vibração. Você sente isso quando para por 5 minutinhos e escuta o som de um pássaro. Coloca a mão na água com intenção. Respira o ar entrando e saindo como um sopro divino. Ou simplesmente toca uma planta com gratidão. Não subestime a força do simples, porque o simples é onde mora a cura. Talvez o maior ato espiritual que você possa fazer hoje é estar inteiro no agora. Tomar o seu café com consciência, agradecer antes de deitar, observar o céu por 30 segundinhos e sentir que não está sozinho aqui na Terra. A Terra, ela está falando com você e ela fala o tempo todo. E quando você responde com presença, algo dentro de você se realinha. Agora respira bem profundo. Respira e solta. Solta devagar, vai sentindo. O que dentro de você está pronto para voltar ao natural, ao essencial, ao seu ritmo. Respira. Sim, agora sim. Você já retornou ao seu centro. Depois de respirar um pouquinho, você já vai ficando mais perto de si, mais próximo do seu campo silencioso onde mora a verdade. E é a partir desse estado de presença que a gente vai mais fundo. Quando a gente respira, a gente fica mais próximo do campo silencioso onde mora a verdade. Mas eu te pergunto, quantas vezes por dia você se autoriza a sentir isso? A sentir você. Porque esse retorno que você fez agora, mesmo que seja simples, já recalibrou a sua vibração. Você não é mais o mesmo de 10 minutos atrás. O campo responde muito rápido quando a gente para, a gente escuta, a gente se alinha com intenção, com propósito. Então guarda isso para você. Quando tudo parecer ruído, volta à frequência da Terra. Ela é sua base, ela é o seu começo. E é com essa base vibracional reestruturada que a gente pode agora mergulhar mais fundo. E bom, para esse momento de agora eu te proponho uma imaginação ativa. O poder invisível da intenção vai ser um exercício agora. A gente vai falar sobre sementes emocionais. Você já parou para pensar que você emana o tempo todo uma energia, uma vibração? Mesmo quando você não fala, mesmo quando você não se mexe, você vibra. E o seu campo magnético está o tempo todo comunicando algo para o universo. Independente do que você queira comunicar, o seu campo comunica. Então, o que você sente, o que você pensa, o que você deseja, tudo isso é semente emocional lançada no campo.
E é sobre isso que nós vamos falar agora, sobre o que você pode usar e como você pode usar essa força invisível com intenção, com clareza, com verdade. Então imagina comigo, você está com a palma da mão aberta e você sente o calor da sua pele. Então faz aí, imaginando você com a tua mão, palma da tua mão aberta, sentindo o calor na sua pele. Isso, e agora você vai sentir o seu centro mais calmo. Visualize uma pequena semente ali. Ela não é comum, é uma semente que carrega a sua intenção, a intenção mais pura, e ela está no meio do teu peito. Pode ser paz, pode ser perdão, pode ser cura, pode ser amor por alguém ou por você mesmo. E essa semente é emoção em forma de energia. Ela vibra na sua mão e ela está pronta para ser plantada no campo da consciência. Agora imagina uma pessoa na sua frente, alguém que você ama muito, ou alguém que você precisa se reconectar, ou até uma parte sua, uma versão do seu passado que está precisando de acolhimento, que você quer trazer. Então visualize e respira. Entrega essa semente para essa pessoa, para essa versão sua, sem palavras, sem esforço, só entrega na imaginação, só com intenção. Essa é a magia da vibração pura. Essa prática ela é simples, mas ela é profunda, porque ela mostra que a cura não depende de grandes rituais, ela depende da sua presença, da presença e da verdade. A maioria das pessoas não sabem que esse poder existe dentro delas. Elas vivem abaixo da própria potência. Elas se acostumam a reagir, a esperar, a se proteger o tempo todo, mas você não precisa mais disso. Você pode agir com intenção, você pode plantar semente de luz em qualquer campo. Isso também vai nos levando a uma reflexão. Quais são as sementes que você tem lançado todos os dias sem perceber? Quando julga alguém, quando reclama do mundo, quando fala com raiva de si mesmo. Pois é, estas também são sementes. Por isso, a autoanálise é tão importante. Porque em volta de nós, o nosso campo responde a todas essas reações. Por isso, a observação amorosa precisa virar um hábito. É preciso que você vire um terapeuta de si mesmo. E aqui vai um convite. Todos os dias, ao final do dia, se você perguntar para si mesmo, o que você plantou hoje? O que você plantou no seu campo vibracional? Qual foi a intenção por trás dos seus pensamentos? Como você pode fazer diferente amanhã? Essas perguntas abrem espaço para a consciência entrar. E quando a consciência entra, a mudança acontece. E se você quiser começar agora, volta para a palma da sua mão, sente ela, abre de novo as suas mãos, visualiza outra semente nascendo ali e agora planta essa semente dentro do seu próprio coração e entrega para você mesmo o que você mais precisa, sem medo, sem resistência, porque a cura começa quando a intenção é verdadeira. E quando a alma diz, o campo responde. E se você pensa que imaginar é alguma coisa muito leve, que é algo que não muda a realidade, é porque ainda não entendeu o poder que ela carrega. Na verdade, a imaginação é um canal de frequência criativa. É o primeiro nível de materialização no campo. Antes que algo aconteça no mundo físico, ele já foi criado no plano das imagens, da intenção e do sentir. Então, se você olhar do ponto de vista da física quântica, quando você observa uma possibilidade, ela muda. O campo quântico é um mar de infinitas possibilidades, mas quando você coloca a sua intenção, a sua emoção em algo, você consegue colapsar a onda, a frequência, e você transforma o potencial em realidade. E sabe que colapsa mais rápido do que qualquer palavra
a imagem, a visualização viva, emocional, energética. Por isso, quando você imagina uma semente emocional, ela não é simbólica, ela é completamente real. Ela vibra, ela emite uma frequência, ela se conecta com a frequência que você quer plantar. É como se você estivesse colocando um código energético de cura, uma tecnologia em um campo vibracional. E o mais bonito disso tudo, esse código ele se multiplica. Ele toca o outro, ele toca o coletivo e ele toca você de volta. A maioria das pessoas acha que você precisa esperar. Esperar que o mundo mude, esperar que o mundo melhore, esperar que a cura chegue. Mas não, você é o agente. Você é o espectador do universo. Você é um emissor. Você planta, você gera, você movimenta. E quanto mais pessoas entenderem isso, mais forte fica o campo coletivo. Esse é o tempo em que não dá mais para viver só no eu. O planeta está nos ensinando a vibrar no nós. Você planta em você, mas o fruto é sentido no todo. A emoção que você leva hoje pode ser a cura vibracional de alguém que você nunca vai conhecer. E isso não é espiritualismo cego, é ressonância, é campo, é física viva. Por isso, toda vez que você faz um exercício da semente, você pode se lembrar, você está conversando com o universo. Você está dizendo, eu estou aqui, eu estou presente, eu não sou só um corpo, eu também sou o Criador. E o universo vai responder. E quando nós falamos de visualização simples, pura e simples, na verdade nós estamos acessando a neurociência, o que ela chama de realidade interna amplificada. O seu cérebro, ele não distingue uma experiência real de uma experiência vividamente imaginada com emoção. E se você visualiza algo com essa emoção verdadeira, o corpo responde com reações bioquímicas reais. Hormônios, neurotransmissores, vibração cardíaca, tudo se ajusta como se aquilo estivesse de fato acontecendo. E agora a gente vai mais fundo. Do ponto de vista da física quântica aplicada à consciência, o que existe é um campo de infinitas possibilidades, o campo unificado. Esse campo, ele responde à sua vibração porque o seu campo energético, ele está constantemente em troca com ele. A energia que você emana pela sua emoção, pelo seu pensamento, é como se fosse uma antena de emissão e de recepção. Então, você envia os sinais e recebe os sinais. Quando você se torna consciente do que você está vibrando, você começa a moldar o campo ao seu redor. E aí você deixa de ser vítima da realidade, do que acontece em volta de você, e você começa a ser o escultor energético da sua jornada. E agora vem num ponto que une a ciência e a espiritualidade. Existem pesquisadores como o Dr. Joe Dispenza e físicos como Amit Goswami e Nassim Haramein. Talvez eu esteja falando super mal o nome deles, mas vocês vão procurar esses nomes e vocês vão entender, porque eles já são famosos e eles explicam que o campo de consciência não é local. Ou seja, o que você vibra aqui agora afeta outras partes do campo instantaneamente. É o princípio da não localidade quântica. Isso significa que, quando você planta uma semente emocional com intenção pura, ela não age só sobre você ou sobre quem está perto. Ela entra numa realidade de uma rede que é interconectada de consciência e é como se você colocasse uma nota musical no campo. E essa nota começa a ressoar e ela vai tocando pessoas, todas essas que estão em afinidade vibracional com essa mesma nota no campo vibracional. Então agora imagine isso em uma escala coletiva. Milhares de pessoas todos os dias imaginando, desejando, intencionando curar,
paz, compaixão, alegria. Isso que a espiritualidade chama de campo de luz e a ciência chama de campo coerente. É uma rede de vibrações harmônicas que elevam o planeta como um todo. E isso não é só bonito, isso é imensurável. Os estudos do Instituto HeartMath, por exemplo, eles mostram que o nosso coração, o coração humano em estado de gratidão e de compaixão, ele emite um campo eletromagnético mais coerente, mais harmônico, que influencia positivamente até 3 metros além do nosso corpo físico. Então agora pensa em um grupo de pessoas reunidas intencionalmente. Essa força se multiplica exponencialmente. É a prova de que você é mais do que matéria. Você é vibração em movimento, você é campo em ação. Então a prática que nós fizemos agora, ela não é só simbólica. Ela é quântica, ela é neurológica, ela é vibracional. E é como se cada vez que você fizesse isso, você estivesse dizendo para o universo: eu sou um ponto de luz consciente e eu escolho vibrar o novo. E agora eu quero falar de algo muito mais profundo do que tudo isso que nós falamos até agora. Quero falar de ancestralidade. Enquanto o mundo moderno se perde no excesso de ruído, os povos antigos já sabiam o valor do silêncio e da vibração. E eles conheciam a linguagem original do universo, o som. Eles sabiam que tudo que existe vibra, que antes da matéria vem o pulso, antes da palavra vem a intenção, antes de qualquer ação vem a frequência. E é por isso que em muitas culturas antigas o som é um portal. Vou trazer para vocês uma história muito bonita que vem da África. Entre algumas tribos ancestrais, o nascimento de uma criança não começa no ventre da mãe, ele começa na mata. A mulher grávida, ela vai se retirando do meio da aldeia e vai se colocando em silêncio. Ela se conecta com a natureza, com os pássaros, com a floresta, com o vento, com a terra. Então ela passa dias escutando. E ela escuta o som da alma que está por vir dentro dela. É como se cada espírito tivesse um código sonoro, uma nota musical, uma nota única, um chamado vibracional. E quando essa mãe escuta o som do filho que virá, ela traz esse canto para a aldeia. E o pai aprende esse canto. A comunidade aprende. E ela passa a ser o som da alma daquela pessoa. No nascimento, todos cantam para a criança. E ao longo da vida, quando ela erra, quando ela se perde, quando ela se afasta de quem ela é relembrada através desse canto. Esse é você. Esse é a sua essência. Essa é a sua frequência. Dizem eles, cantando e não julgando. E no momento da partida, quando essa alma deixa o corpo, a aldeia canta esse mesmo som uma última vez. É como se esse código estivesse levando de volta essa alma, fosse um código de retorno, uma bússola espiritual que conduz a alma de volta para a origem dela. Essa tradição ela é real e ela fala de algo que a ciência moderna começa agora a reconhecer. O som tem memória, o som tem inteligência, o som reconecta. A vibração do som é a ponte entre o invisível e o visível. E você sente isso quando você ouve uma música e chora sem saber porquê, ou quando um som específico te acalma imediatamente. Essas não são coincidências, essas são memórias celulares vibrando com a sua alma. E a palavra que fica para você que está me ouvindo aqui agora, qual é o seu som? Qual é o seu canto original? Talvez não seja uma música, talvez seja um silêncio, talvez seja uma lembrança que vibra, talvez seja um suspiro de paz que o seu corpo faz quando você se sente seguro. Isso vai nos levando num ponto muito importante.
A sua casa também tem som. O seu campo vibracional tem um som. A sua alma emite uma frequência única. E se você se desorganiza quando sai dessa vibração, é por isso que você quer mudar de ambiente, para mudar a sua energia. E é por isso que certas pessoas nos drenam e certas pessoas nos nutrem. Porque tudo é som, mesmo quando não há som. Você já percebeu que o universo também canta? O som do vento entre as folhas, o ritmo do mar, o silêncio carregado da noite, o pulsar do seu coração quando você está em presença. Tudo isso é música, tudo isso é harmonia e tudo isso é memória cósmica. E quando você entra em ressonância com isso, quando você para escutar não só com os ouvidos, mas com o seu corpo, você se reconecta com algo muito antigo, com algo que não foi ensinado, mas que você sempre teve junto com você. Esse conhecimento que vem da gente, que é inato. Então eu te convido agora para fazer um exercício bem simples. Fecha os seus olhos aí por um instante e escuta. Escuta o som que vem de fora, mas também escuta o som que vem de dentro de você. Faz uma pausa. Talvez venha uma palavra, talvez venha só uma vibração e talvez venha só um silêncio. Mas o que quer que venha é o que você precisa. E se você estiver perdido, cansado, sem saber para onde seguir, não busque fora de si. Cante para você mesmo, com amor, com respeito, com intenção. Porque às vezes o que falta não é uma resposta. O que falta é um som que te lembre de quem você é. E te digo mais, quando você lembra da sua frequência, o universo inteiro se ajusta para te ouvir. E com essa vibração eu encerro mais um episódio. Quero deixar aqui a minha gratidão profunda a cada um de vocês que me acompanham com tanto carinho e presença, seja aqui do Brasil, seja dos Estados Unidos, seja do Japão ou de tantos outros cantos do planeta. Vocês que escutam com o coração aberto, que se permitem sentir e ressoar. Vocês que são parte viva dessa transformação coletiva. A frequência da nossa conexão ecoa além do som. Ela pulsa no invisível, ela cria sentido e ela espalha a luz. Então, obrigada por caminharem comigo. Nós nos encontramos no próximo episódio com mais verdade, mais alma e mais presença. Até lá, namastê!